Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, estamos aqui na página 13 do livro da biografia de São Bernardino de Sena, escrita por Paul Turreau d'Anjou. Capítulo 1. A formação do santo e do pregador. 1380-1417. Vocês vão ver que os capítulos vão ser divididos na fase, né, da vida aqui do nosso santo. Esse capítulo tem 5 partes, né? Todas elas são descritas aqui no início, né? Cada assunto tratado em cada parte é descrito no início de cada capítulo, né? Então, é provável que a gente hoje leia o primeiro e o segundo item. Sena na Idade Média, anarquia e santidade, os bem-aventurados Tolomei, Colombini, Petrone e Santa Catarina de Sena. O segundo item, infância e juventude de Bernardino, seu caráter, a Virgem da Porta Camolia, a peste de 1400, Bernardino no Hospital della Scala, veste o hábito dos frades menores. E aí os outros itens que nós leremos posteriormente, né? Na tríplice colina em que suspende seus palácios e suas igrejas, serpenteia suas vielas tortas e ergue sua altiva silhueta, recortada de almeias e eriçada de torres, Sena, ao contrário da maior parte das cidades da Itália, nos aparece marcada não pela Renascença, mas pela Idade Média. É necessário remontar ao 13º e princípio do século XIV para encontrá-la poderosa e próspera, rival não raras vezes, feliz de Florença, na guerra, no comércio e nas artes. A maior parte dos monumentos que constituem sua fisionomia, e entre todos o Duomo e o Palácio Público, são dessa época. Na segunda metade do século XIV, a cidade já estava declinando e, longe de estender seu domínio, parecia impotente em conservar sua independência. Embora continuasse a enfeitar-se, faltava-lhe o grande impulso criador. A anarquia reinava. Revoluções incessantes destruíam a Constituição e levavam ao poder facções incapazes de nele se manterem. Os mais baixos demagogos eram preferidos aos cidadãos ilustrados, que eram invejados e exilados. A influência dominante era dos clubes e das sociedades secretas. O exílio e o confisco feriam classes inteiras. Hoje, os nobres, amanhã, os profissionais. Os oposicionistas e os suspeitos eram condenados à morte. Assassinatos e morticínios ensanguentavam o Palácio Público, sede do governo, de cujas largas janelas góticas o motim vitorioso precipitava no adro os corpos mutilados dos magistrados. Como estado permanente, reinava a guerra das ruas, cujos palácios rubros, de pórticos acachapados, de raras janelas gradeadas e de pesadas sacadas,
parece ainda hoje sangrar de trágicas feridas. Em resumo, assemelhava-se ao terror de 1793 ou à Comuna de 1871, com o agravante, porém, de uma duração de meio século. E, entretanto, por um desses contrastes comuns na Itália da Idade Média, esta cidade, que parecia não ser senão um braseiro de paixões odientas, era, nessa mesma época, tão fecunda em santos, que merecia ser chamada pelos contemporâneos a antecâmara do paraíso. Mal falecera o bem-aventurado Bernardo Tolomei, em 1348, depois de fundar a austera congregação dos Olivetanos, e o bem-aventurado João Colombini, até então rico negociante e um dos chefes da República, abraçava a pobreza, a penitência e a humilhação, com esse louco heroísmo que causa geralmente o espanto do mundo. Sua palavra e seu exemplo juntavam em torno dele companheiros oriundos das melhores famílias de Sena, que se davam a si próprios o título de os pobres de Jesus Cristo. Aqui tem uma nota que explica que mais tarde esses pobres de Jesus Cristo, né, organizados em nova ordem, chamar-se-ão jesuítas. Em seguida, todos juntos percorriam as ruas e os campos, pregando, orando e cantando, transbordando de santa poesia, ébrios de amor divino, felizes quando os escarneciam, sorrindo à dor e à morte, iluminados de sobrenatural, renovando, com perto de 2 séculos de distância, o apostolado do Poverello de Assis e de seus primeiros discípulos. Outra nota nos informa: Colombini falecera em 1367. Sua vida, até agora pouco conhecida, foi ultimamente focalizada no livro encantador e emocionante da senhora Condessa de Rambuteau, Le Bienheureux Colombine, Histoire d'un Toscan, do século XIV. Esse livro é de 1893, né, que é citado aqui. No mesmo tempo, no fundo da cartucha, onde levavam a vida de oração e de mortificação, um outro senense, o bem-aventurado Pietro del Petrone, adquiria uma fama de santidade que transpunha os muros do claustro, e seus concidadãos arrancavam-se à sua agitadíssima vida para vir pedir-lhe conselhos, em que reconheciam com admiração luzes vindas do alto. Petrone morreu em 1361, nos informa uma nota de pé de página. Enfim, cercada de um esplendor ainda mais fulgurante, brilhava a figura de Santa Catarina de Sena. A nota informa que ela nasceu em 1347 e faleceu em 1380. Filha de operários, humilde, terceira dominicana, torturada pelos sofrimentos, enquanto vivia num estado contemplativo cujos mistérios espantam nossa inteligência, demonstrava, nas coisas do mundo, um gênio admiravelmente prático. Achava acentos convincentes para pregar a paz, a união, a justiça, numa época em que tudo era dissensão, discórdia e violência. Não só na cidade, mas também
na Igreja Universal. Somente por sua autoridade santa, tornou-se, mocinha ainda, a conselheira atendida do Papa e dos governos, o árbitro da cristandade, e apareceu como um dos tipos mais extraordinários e mais puros dessa sorte de profetismo que, em certas horas de crise excepcional, apraz a prudência, fazer surgir, prudência com letra maiúscula, fazer surgir ao lado da hierarquia eclesiástica. Então, aqui o autor tenta, né, com esse pequeno texto, belo texto, nos dá uma ideia, né, panorâmica de cena, né, da cidade, né, das lutas, das contendas, do morticínio e também da santidade, né, os dois polos, né, entre os quais vivia essa cidade, né, com seus santos e seus assassinos, né? Então, agora a segunda parte aqui, né? É no próprio ano de falecimento de Santa Catarina, que foi o de 1380, né? Certo? E como para não interromper essa sequência de santos, que nasce em Massa, cidade do território senense, a criança que um dia seria São Bernardino. Aqui tem uma nota longa que lerei. Procurei, aqui o autor falando, né? Procurei colher os fatos salientes da vida de São Bernardino nas numerosas biografias que foram escritas pouco após sua morte por contemporâneos que puderam conhecê-lo e que foram testemunhas de uma parte dos fatos que relatam. Várias dessas biografias foram publicadas integral ou parcialmente, seja nos Acta Sanctorum dos Bolandistas, no volume 5 do mês de maio, seja no princípio dos Opera Sancti Bernardinus Senensis, editados no século XVI, em 5 volumes, pelo Padre de la Rey. Outras foram remodeladas por Walden, em seus Annales Minorum, escritos no século XVII. Este indica 9 que lhe serviram e dos quais diz ter tido os manuscritos à vista. Entre essas diversas biografias, notamos de preferência a que foi escrito 10 meses depois da morte do santo, por Bernarbeus Senensis, amigo de Bernardino. Literato algo notável que desempenhara vários cargos na República de Sena. É da autoria de Mafeus Vídeos, humanista célebre, que se atreveu a compor um 13º livro da Eneida e que faleceu em 1458, religioso agostiniano, após ter sido, sob Eugênio IV, abreviador e secretário da dataria, atribuída com ou sem fundamento a São João de Capistrano, discípulo e amigo de São Bernardino. Finalmente, a que foi transcrita por Súrius, na compilação publicada no século XVI e reproduzida no princípio das obras do santo. Mencionamos também a notícia contida nas Vitae de Uomini Illustri del século XV por Vespasiano da Bustice e reproduzida no princípio dos Predicti Vulgari de San Bernardino, publicado por Heli Banch, Sena, 1880. Então aqui o autor dá
uma ideia para nós das obras que ele consultou, né, para escrever esse livro, né? Seu pai, voltando agora ao texto, né? Seu pai, governador da cidade, pertencia à nobre família dos Albezeski. Com menos de 3 anos, perdeu Bernardino sua mãe. Com 6, seu pai. Mas o órfão encontra a seu lado, para suprir a falta dos pais, mulheres de rara piedade, que contribuem poderosamente para sua formação moral. São suas 3 tias, Diana, Pia e Bartolomeia, e sua prima, Tobia. Nenhuma sombra empana a luz cândida e suave em que decorrem seus primeiros anos. É tal sua pureza que, pela menor palavra ofuscante, o rubor invade-lhe a face, como, diz um contemporâneo, se lhe tivessem dado uma bofetada. Aqui tem uma frase exatamente significando isso em latim, né? De uma obra que é atribuída a São João Capistrano. Nem por isso devem julgá-lo um menino tímido e acanhado, sem defesa contra o mal. Uma vez em que brincava com alguns condiscípulos, um homem de certa categoria se lhe aproximou e lhe fez propostas desonestas, o que não era raro naquela época. O menino, indignado, respondeu com um soco. O seu tamanho só lhe permitiu atingir o queixo, mas o golpe foi tão fortemente aplicado que se ouviu quase até a extremidade da praça. Também aqui tem uma descrição em latim exatamente desse soco, né, que ele reproduz do mesmo livro atribuído a São João de Capistrano. O homem afastou-se envergonhado diante de todos os assistentes. Abre aspas. Anos depois, conta o biógrafo, vi na mesma praça, durante um sermão de Bernardino, esta mesma pessoa, o coração cheio de arrependimento, derramar lágrimas tão abundantes como se fora açoitado. Então o homem, né, que levou o soco do menino, agora era assistente dos seus sermões, né? Outra vez, perseguido por um estranho que o convidava para atos da mesma natureza, Bernardino, depois de combinar com seus companheiros, o atraiu fora da cidade e aí, todos, injuriando-o, jogaram-lhe pedras de que tinham enchido os bolsos. Apedrejaram-no, diz a velha crônica, com não menos ardor que os judeus a Santo Estevão. Aqui em nota tem também uma passagem em latim a esse respeito. Desde a idade de 11 anos, Bernardino fora chamado por seus tios à cena, a fim de ser instruído de acordo com a situação da família. Dedicou-se a princípio às belas artes e à filosofia, em que alcançou sucessos testemunhados por seus mestres. Adolescente, estudou durante anos o direito canônico, a teologia, as santas escrituras, e a estas matérias criou tanto gosto que as demais ciências lhe pareciam insípidas. Aliás, o que já diziam de sua piedade e de sua virtude, as mortificações, às vezes surpreendidas pelos companheiros, o indicavam como um jovem totalmente despido de ambições humanas. A austeridade, entretanto, em nada lhe diminuía a afabilidade. Os historiadores insistem sobre a amabilidade de seu gênio, sobre sua delicadeza para com todos, sobre a alegria de sua conversa.
Abre aspas, onde está Bernardino? Diziam. Não há lugar para o enfado. Fecha aspas. Então aqui é aquele mesmo mistério, né, da nossa religião, né? É aquela convivência permanente das mortificações, da piedade, né, com a alegria, com a afabilidade, né? Seu semblante, então, era bem diferente da máscara emaciada, cavada, enrugada, que se tornou o tipo segundo o qual os antigos pintores o representavam nos altares. Nesta primeira época, descrevem-no como um moço muito agradável, de rosto corado, fisionomia fina e distinta, aspecto alegre, embora inspirando respeito, modos corteses e insinuantes, estatura mediana e bem proporcionada. Vendo-o tão suscetível de agradar, as piedosas parentas que cuidavam dele julgaram dever preveni-lo contra o perigo dos ardis femininos. Um dia em que sua prima Tobia o avisava nesse sentido, respondeu ele brincando, abre aspas, sabei que estou apaixonado por uma dama muito nobre. Daria de bom grado a minha vida para gozar sua presença, e não dormiria de noite se o dia se passasse sem que a visse. Fecha aspas. Voltando em outras ocasiões ao mesmo assunto, observava, abre aspas, vou ver a minha bela amiga. Fecha aspas. Essas conversas muito intrigavam a Tobia. Entretanto, custava-lhe suspeitar de um moço que sabia ser tão devoto e modificado, deve ser mortificado, né? Aqui deve ter tido um errinho aqui de tão devoto e mortificado. Quem será? Perguntou-lhe ela um dia, esta bem-amada de que me fala sempre. Onde mora? Bernardino limitou-se a dizer que ela morava além da porta Camolia. Cada vez mais impressionada, Tobia se decidiu a espiar os passos do primo. No dia seguinte, escondida nas vizinhanças do lugar indicado, surpreende a chegada de Bernardino. Acima da porta Camolia havia uma pintura representando a Virgem ascendendo aos céus no meio de anjos a dançar, cantar e tocar instrumentos. Aqui tem uma nota que nos informa que este afresco, pintado em 1310 por Cecco Inútil, foi reformado em 1415 por Benedicto de Bindo. Já não resta traço algum desse quadro. Não resta na época em que o autor escreveu o livro, que foi no início do século XX. Né? Esta pintura não existe mais, porém outras do mesmo tempo permitem-nos imaginar o que podia ter se inspirado e de gracioso, apesar da ingenuidade da execução. Bernardino ajoelha-se diante da imagem. A expressão do seu rosto prova o enlevo com que a contempla, o fervor com que ora. Isto feito, ergue-se e volta diretamente para casa. Vários dias seguidos, Tobia renovou a experiência com o mesmo resultado. Completamente tranquilizada, pediu a Bernardino que ele revelasse o nome da senhora de quem gostava, a fim, dizia ela, de pedi-la em casamento, se não fosse de classe muito superior. Abre aspas. Minha mãe, respondeu o jovem, já que o mandais,
dir-vos-eis o segredo de meu coração que, se assim não fosse, não revelaria a ninguém. Estou apaixonado pela bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus. A ela é quem sempre amei. É por ela que tenho abrasado o coração e a ela é que desejo ver. A ela escolhi como noiva querida e nela queria eu fixar para sempre os meus olhares com a veneração que lhe é devida. Como isto, porém, não é possível neste mundo, resolvi visitar diariamente sua imagem. Sabeis agora quem é a minha bem-amada. Fecha aspas. Tobia, com lágrimas de alegria, abraçou aquele a quem chamava de seu filho abençoado e deu graças ao Senhor. Os biógrafos contam que Bernardino guardou sempre esta amável devoção à Virgem da Porta Camolia. Mais tarde, feito monge, e no meio de sua vida errante, jamais deixou de passar uma ocasião de visitá-la, como no tempo de sua juventude. E quando, ao pregar aos senenses, queria lhes dar uma ideia dos esplendores da Assunção de Maria, lembrava-lhes a imagem que estavam acostumados a ver na entrada da cidade. Aqui ele reproduz essa mesma passagem, né, que ele acabou de descrever em italiano, né, de uma obra consultada por ele, né? Então, eu vou parar aqui exatamente a nossa leitura, no meio do item 2, para a gente, então, comentar um pouco aqui, né? Esse primeiro encontro nosso, né, com São Bernardino, né? Então, é um menino... Bem, desse pequeno relato aqui do nosso biógrafo, né, nós já podemos notar e crer, né, que São Bernardino é uma alma escolhida por Deus, né? Então, é uma alma que foi escolhida e foi colocada pela providência divina, né, sob a orientação, sob a proteção, né, dessas mulheres piedosas, né? São 4 mulheres, né? Sendo que a Tobia era mais próxima dele, né? Existiam as 3 tias e a prima, né? A prima era mais próxima e considerava a prima mais velha, né? E o considerava filho dela, né? Inclusive ele chama ela de mãe, né? Quando ele vai revelar a sua amada, né? Então, pelas mortificações, né? Pela capacidade de oração, pela sua devoção então, pela sua devoção à Virgem Maria, né? Tudo isso nos leva a crer que não é uma alma qualquer, né? Foi uma alma escolhida mesmo por Deus, né? Ninguém, né, normalmente, né, demonstra tão cedo, né, na vida essas virtudes, né? Tá certo? Então, já de início, nós estamos tratando aqui, né, de um santo muito particular, né? Tá certo? Muito particular. Então, não é um fenômeno de santidade, né, que nós vemos normalmente, né? Como vários outros santos que nós já lemos aqui, né?
Há santos que nascem tortos, né? E vão se endireitando ao longo da vida por ação da providência, né? Nós já lemos aqui, né, a biografia de um Santo Agostinho, né? Mas não é esse o caso de São Bernardino, né? São Bernardino tem uma santidade parecida com a conterrânea dele, né? Santa Catarina, né? E se Deus quiser, a gente ainda vai ler a vida de Santa Catarina, né? E esse evento, né, da Virgem, da Virgem da Porta Camolia, é muito terno, né, muito bonito, né? É muito significativo, né? Essa terna afeição, né, que a Virgem Maria nele induziu, né? Essa sedução, né, que ela exercia sobre essa alma, né? Muito bonita essa peça que ele pregou, né, na sua prima Tobia, né? Dizendo que estava apaixonada por uma senhora, etc, etc. Então, gostaria de ouvir Opa, já tem aqui um comentário escrito pelo Márcio. Siena se parecia com o Brasil, mas sem a santidade. Um santo vem de um ambiente familiar, ou não, e mesmo apesar de um mau ambiente. As outras virtudes ornam muito bem São Bernardino. A cortesia, a amabilidade, a vida austera, sem um rosto austero. Sim, há santos que nascem e crescem tortos, mas o importante é se endireitarem antes do final. Fica a dica para todos nós. A dama medieval era Nossa Senhora, exatamente, né? Existe uma ampla literatura sobre isso, né? Sobre como que os poetas medievais, né, declamavam, né, os amores, as damas reais, né? Mas assim, o modelo do amor, mesmo o amor carnal, né, medieval, é o modelo do amor à Santa Virgem, né? Então, o amor à Santa Virgem era um amor elevado, né? E esse era digamos assim, o ideal do amor, né? De um mancebo a uma senhorita, né? E essa característica, né, de afabilidade, né, de simpatia, né, de ser bom estar com pessoas tipo São Bernardino, né, as pessoas se sentirem bem, né, no nível mais social mesmo, não estou dizendo do nível espiritual, né, é uma característica desses santos penitentes, né? De alguma forma, a penitência ela amacia o caráter, né? Ela faz o corpo sofrer um sofrimento elevado, né? Físico, mas elevado pela graça, mas como que amacia, né? torna
para as pessoas do lado de fora, né? Torna a pessoa afável, né? Agradável de se ter em volta, né? Vários santos têm essa característica, né? Essa alegria. A palavra é alegria mesmo, alegria católica, né? Essa abertura para os outros, esse saber ouvir os outros, né? Saber dar atenção aos outros, né? É uma coisa, é um mistério realmente. Para o mundo é um mistério, né? Esse tipo de coisa. Mais algum comentário? O Márcio está ali. Acho que é o Márcio que está ali. Professor, Sim, no começo, o autor fala, né, da situação política e fala já das sociedades secretas. sim. Será já é maçonaria ou Não. não? Não, são Não. as sociedades pré-maçônicas, né? Vocês estão lembrados? Hã? Aqui nós estamos no século XV. Final do século XIV, início do século XV, né? Mas vocês estão lembrados que no século XVI, quando a gente leu a biografia de Santa Teresa, aliás, hoje é o dia da festa dela, né? Santa Teresa de Ávila, ela foi envolvida na vida dela com uma profetisa, uma curandeira, na verdade curandeira, que depois se descobriu que era da ordem secreta dos Alumbrados. Sim. E depois que eles foram pesquisar, depois que a Inquisição foi pesquisar, essa ordem já era mais antiga. Então, essas ordens secretas, elas já existiam, né? Os alumbrados, inclusive, são os iluminados, né? Depois eles aparecem de novo, os Illuminati da Baviera, né? Com Adam Weishaupt. Isso sempre houve, desde a antiguidade, né? Lembrando que mesmo no povo escolhido, né? Tinha uma corrente secreta gnóstica cabalista desde o Antigo Testamento, né? Desde o Antigo Testamento. Então essas ordens secretas, elas é porque hoje a gente fala muito da maçonaria, porque a maçonaria, ela, digamos assim, ela se sobressaiu entre essas ordens e de certa forma ela unificou esse movimento de transmissão em segredo de uma religião que é uma anti-religião, que pode ser chamada de gnóstica, enfim, de cabalista, tem vários nomes para ela. Mas essa tendência sempre existiu, né? De ordens secretas, né? De ordens secretas, tanto do ponto de vista religioso, somente religioso, quanto também ordens secretas de bandidagem, né? Quando a gente fala de máfia russa, máfia italiana, bom, isso sempre existiu, né? Também, Sim. sempre existiu, né? Quer dizer, é uma tendência da humanidade. A gente fala, hoje a gente identifica porque está mais perto de nós, né? Mais perto de Sim. nós. Então, por exemplo, quando os carbonários se formaram na Itália, eles já tinham uma tradição de milênio. De conspiração Isso, secreta, né? isso, milênio. Depois que passa, é fácil dar nome, né, professor? É, A exatamente. gente dá nome depois que passa. Isso mesmo. Tá bom. É.
E não se iludam, né? Nós estamos rodeados de sociedades secretas, né? É, E quando a gente fala de sociedade secreta, a gente pensa numa organização monstruosa. Às vezes não é, né? Mas fala aqui. A mortificação auto-infligida ou imposta pela divina providência torna a alma menos grosseira e mais sensível àquilo que for realmente bom, belo, verdadeiro e realmente deslumbrante, dando as costas às vaidades, às tolices mundanas, fúteis, etc. Já que se perde o amor, a falsidade, passa-se a amar o amor. Isso, exatamente, quer dizer, essa essa profundidade, essa sutileza, essa é curioso, né? Essa volta da alma a Deus e ela volta-se a Deus, dá as costas ao mundo, mas ela ao mesmo tempo, ela quando ela se volta para fazer alguma coisa no mundo, alguma coisa prática, né? Parece que ela traz, né? Tudo isso que ela adquiriu, né? Para o mundo, quer dizer, o mundo sente aquela brisa, né? De outras regiões, né? Regiões mais sutis e mais elevadas, né? Uma coisa curiosa, né? Quando essa alma desce da onde ela está e para o mundo, ela traz esse odor, né? Por isso que a gente fala odor de santidade, né? Esse perfume, né? E, e ele se expressa assim, né? É, nessa impressão que o mundo tem, né? De alegria, afabilidade, simpatia. São pessoas que sabem ouvir, né? Sabem dar a verdadeira atenção às pessoas que lhes falam, né? Sabem dar. Aqui não se diz ainda o dar conselhos, né? Mas ele será procurado por todas as pessoas da Itália para se aconselhar com ele, né? São Bernardino. Mas esse frescor, né? Do amor que Deus tem por nós, né? Que essas pessoas trazem, né? Quer dizer, é Deus agindo em causa segunda, né? Para nos avisar, né? Que ele existe, para nos dar notícia desse amor que ele tem por nós, né? É claro, ele já deu essa notícia através do filho dele, né? Mas ele renova essa notícia sempre através dos seus santos, né? Márcio diz aqui: a alma movida pelo Espírito Santo é um instrumento de restauração de tudo em Cristo. Como o lema de São Pio X, né? E aí tudo se torna harmonioso. Pois essa, quer dizer, é como se a ordem da graça visitasse a ordem da natureza, né? E a gente vivesse através da, do contato com essas pessoas santas, né? A gente vivesse já um pedacinho do céu, né? A harmonia do céu, né? Isso é uma coisa misteriosa, né? Que todo mundo sente com esse contato com esses santos tão privilegiados, né? Eu imagino um contato com São Bernardino, com Santa Teresa, com São Francisco Xavier, né? Enfim, São Pedro de Alcântara, né? Nosso segundo padroeiro. Enfim, são
são brechas, né? São vislumbres, né? Que a gente pode ter, né? Os privilegiados que têm um contato com esses santos, né? Ou tiveram contato com eles. Esse vislumbre, né? Enfim, e são momentos, né? A gente vai ver na descrição aqui que o autor fará do nosso santo, né? Que os vários momentos, né, em que pessoas se tocam através dos seus sermões, né? Ele é um sermonista impressionante, né? E que provavelmente a graça toca, né? E a pessoa começa a chorar, se emociona e muda de vida e reforma toda a vida, enfim, procura a igreja, se converte, etc, etc. Né? Então, esse derramar de graças, né, que uma pessoa dessa, em torno dela acontece. Né? É muito esse fenômeno, né, que ocorre em torno dos santos é uma coisa assim impressionante, né? Misterioso, maravilhoso, impressionante, né? Bom sintoma é ser hostilizado e ridicularizado pelos mundanos. São verdadeiros elogios à bem-aventurança dos caluniados, perseguidos e humilhados, como descrito no livro. Na verdade, a gente está dizendo o efeito que esses santos têm nos homens que se aproximam deles com boa intenção, mas eles têm um efeito exatamente o contrário, né? Aos que estão a serviço do demônio. Esses ficam irados, né? Então, esses ficam porque eles sentem também a graça de Deus, né? E como eles são inimigos de Deus, eles tentam alvejar a pessoa que traz essa graça ao mundo, né? E aí sim, eles são perseguidos, humilhados e enfim, tudo se volta contra eles, né? Inimigos distantes, inimigos próximos, complôs para assassinar o santo ou prejudicar o santo na sua ordem. Nós vamos ver aqui. Nós vamos ver esse tipo de complô contra São Bernardino, tá? Ele vai passar por um momento difícil aqui. Então, mas esse efeito que ele tem junto aos inimigos de Deus é pela mesma razão que ele tem esse efeito aos amigos de Deus, né? A quem quer se aproximar da graça, né? É o mesmo fenômeno, quer dizer, são fenômenos distintos causados pela mesma coisa, que é a presença de Deus através da sua graça nos santos, né? No caso, São Bernardino de Sena. É uma coisa impressionante mesmo. Mais alguma? O senhor ia falar alguma coisa sobre as sociedades secretas não serem coisas tão enormes assim, que tem outras. O senhor ia falar algo assim do meu Tem demais. Pequenininhas, que estão aqui ao nosso lado sempre, diariamente. Aliás, todo domingo. Existem vários círculos, né, de sociedades secretas e vários objetivos que elas querem atingir, fazendo arrebanhando pessoas, né? Hoje, no mundo moderno, as sociedades secretas tiveram tanto sucesso que elas
a estrutura delas, das sociedades secretas, ela é replicada até em organizações comerciais e industriais, e, enfim. Quando a gente fala, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente fala em Deep State hoje, precisaram inventar essa palavra porque as pessoas não identificaram nesse Deep State uma sociedade secreta. Então, os países, né, esse Deep State que controla, no caso, por exemplo, de um país, né, que controla tudo que as altas esferas de poder fazem, isso é uma sociedade secreta, né? Ela se organiza como sociedade secreta, ela tem os graus que toda sociedade secreta tem, ela tem a forma de progredir de um grau para o outro, ela tem rituais, né? Toda a constituição dessa camada chamada Deep State, ela é característica de uma sociedade secreta, certo? Isso é um exemplo, por exemplo, uma sociedade secreta que tem o objetivo de controlar o poder no mundo. Existe um Deep State particular de cada país, né? E existe um Deep State mundial que controla os Deep States, que também se organiza como sociedade secreta, da qual os Deep States são apenas lojas, aquela ideia de loja maçônica, em cada região do mundo, em cada país, né? Maçonaria sempre foi assim, existia as lojas da Inglaterra, as lojas da Itália, as lojas da França, enfim, se espalhou para o mundo inteiro, né? Então, Deep State a organização de Deep State é a mesma coisa, né? A gente, por exemplo, certo? Há escândalos modernos que são escândalos que chegaram a nós por causa de sociedades secretas. Hoje está muito famoso um escândalo moderno, atual, né? Moderno não, atual, que é o escândalo daquele devasso americano lá, aquele cantor de, sei lá que música ele canta, o Diddy. O Diddy é um membro de uma sociedade secreta que deixou-se ser pego e agora está dando esse escândalo todo, né? Aquilo ali era uma espécie de loja de uma sociedade secreta que ele gerenciava, né? A loja era era um prostíbulo, né? Junto com um centro de drogados, né? Mas ele é da loja do Deep State americano, especificamente, né? O Diddy ele é um membro, até ser pego, um membro bem confiável do Deep State, né? Se você pega qualquer pessoa, né? O Macron na França, ele é um membro de alta patente de outro Deep State. Então, agora, isso, enfim, quando a gente vê nos evangelhos, né, a citação na Bíblia, a citação da sinagoga de Satanás, a sinagoga de Satanás era uma sociedade secreta, né? Os fariseus tinham uma sociedade secreta, né?
Nós somos rodeados de sociedades secretas. Rodeados. Hoje em dia, e na igreja? E na igreja? Nós estamos rodeados de sociedades secretas dentro da igreja. Não se iludam. Né? Não se iludam. Para onde a gente olhar, tem sociedade secreta agindo. Né? Arrebanhando lutando contra nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Todas as sociedades secretas lutam contra o poder de Deus na Terra. Né? Então, exemplos e mais exemplos. Exemplos e mais exemplos. Hoje em dia, enfim. Vamos lá. Todo o complexo industrial científico, e quando eu falo industrial, você pode pegar a indústria bélica, indústria farmacêutica, indústria alimentícia, essas indústrias que dependem de vender uma certa ideia de ciência para o controle da humanidade. Toda essa indústria científica, com suas publicações de revistas científicas, com suas universidades, todo esse complexo se organiza como sociedade secreta. Tá certo? Todo esse complexo. Não sei se eu estou falando novidade para vocês, mas são sociedades secretas. Tá certo? Professor, Sim. o senhor não está falando novidade, porque até o senhor é o nosso professor. Então, só que é impressionante como que a gente... Eu estou falando do meu caso. Estou perguntando aqui que sociedade secreta tinha naquela época. Mas estou lembrando depois, a Nossa Maria veio depois, em outro local. A gente acaba não fazendo essas conexões, né? Sim. É porque elas são secretas, Cristina. Elas se comunicam, inclusive, secretamente. Elas dão as filhas delas secretamente, né? E há algo de uma certa faceta de escondimento e também de... Eu não sei, também acho que a gente resiste um pouco com a maldade humana. A gente se protege um pouco, né? A gente não psicologicamente, né? Psicologicamente a gente se protege um pouco. Mas quando o senhor vai falando, é como se o senhor estivesse apresentando aquilo que a gente sabe, mas com outra cor, com outro aspecto, né? Você vê que o Dante, antes do São Bernardino, era de uma sociedade secreta. Dante Alighieri, do século anterior. E é interessante que a gente tem essa dificuldade de, no mundo de hoje, pensar nisso com aquela cara que tem realmente, que é de ódio a nosso Senhor Jesus Cristo. É porque a gente pensa assim, não, é ganância, é porque estão disputando o mercado. Não. Mas não. Não. Isso vem como efeito colateral. Porque o diabo sempre promete riqueza desse mundo para quem vai contra nosso Senhor Jesus Cristo. Então eles são ricos, poderosos. Quando o senhor fala, e eu imediato, porque a gente está nesse contexto aqui do assunto, várias coisas vão sendo faladas, e eu fico emendando os pensamentos, né? A verdade é essa. Você não sabe que, no fundo, eu fico um pouco tendente, ou às vezes é isso mesmo que eu estou pensando, a ver, assim, que o abandono da penitência está muito relacionado a tudo isso, no sentido de que, olha, se Deus veio ao mundo para ser crucificado, o sofrimento é uma questão de aceitação. Aceitação, assim, é como a nossa parte, né? No entanto, isso foi sendo abolido. E o conforto
nos é trazido sempre, sempre, sempre com essa ideia, essa palavra boboca sempre de progresso, melhoria, progresso, progresso, não é? Uhum. Evolução, evolução, progresso, evolução. Mas a cada vez que o tempo passa, quanto mais o tempo passa, mais distante nós vamos ficando do que é típico da santidade, que é a penitência. Isso. Ou é a dada por nós, a dada por Deus, ou a que nós temos que fazer por É, nós mesmos. a que nós temos que fazer essa aí, vou te contar. Ô, professor, eu estou lembrando aqui daquela publicação que o senhor fez, que um rapazinho escreveu roupa desconfortável 1000 Sim, vezes. Bom, sim. É, no começo eu achei que era brincadeira. Eu falei assim, esse rapaz tá brincando. Depois eu fiquei lendo, eu falei, não, não tá brincando, não, é sério. é. Isso para ele é um problema. É um problema. O É. senhor pensa, mas o senhor veja, a primeira ideia que eu tive de penitência natural na minha vida foi usar roupa apertada. Você aguenta, você aguenta uma festa de aniversário, você aguenta o que for, É um mas sapato apertado, uma roupa desconfortável, é isso mesmo. não importa. Por que a roupa é apertada? Porque você está crescendo. E como que aperta? Debaixo do braço, às vezes na cintura. Qual o problema dessa gente? Eu não entendo, professor. É, isso mesmo. Custei, custei acreditar que, aquilo ela já está falando isso mesmo. Que horror. É, adorei sua resposta, adorei. Mas então, Ana Paula, eu não sei se eu te respondi. Aqui o Márcio fala assim: essa mentalidade de sociedade secreta já se infiltrou na mentalidade social e profissional. Network, empregos adquiridos na relacionamento, tráfico, influência, etc. É uma mentalidade marrana, exatamente. Aqui, LinkedIn. LinkedIn é baseado em sociedade secreta, não é? Aquela rede. Eu nem sei, nunca fiz meu perfil no LinkedIn. Mas é aquele negócio, né? O networking é maçonaria na veia. Maçonaria na veia, né? Então, tudo hoje está espelhado na filosofia da sociedade secreta. Mesmo as coisas que não são sociedade secreta funcionam muito pela, pela engenharia da sociedade secreta, né? Engenharia. Então, a ciência hoje é toda baseada em sociedades secretas. Essa sociedade de cardiologia, não sei o quê, sociedade de oftalmologia, sociedade do sei lá o quê. Tudo isso é baseado em sociedade secreta. Quer mais? Toda a psicanálise foi baseada numa organização de psicanalistas que são uma sociedade secreta. Então, assim, os exemplos se multiplicam ad infinitum, gente. Ad infinitum. Quando eu falo que há uma sociedade secreta em torno de nós, ou muitas, é por causa disso. Eu ia perguntar para o senhor o seguinte: os objetivos dessas que estão ao nosso redor ali, funciona da mesma maneira, quer dizer, os da base não sabem o que os do lado alto estão querendo, que afinal Sim, destruir a igreja. sim. Enganar. Engodo. Esse é o grande. Aqui. Essas sociedades, por exemplo, científicas, né? Essas sociedades profissionais, inclusive. Conselho Regional de não sei o quê. Isso tudo é baseado em sociedade secreta. Então, quem é associado desses conselhos são os profissionais formados pela universidade, etc, etc. Esses conselhos têm diretrizes, sugestões, né? Só que esses conselhos, eles são comprados, né? Eles são recebem propinas. Se estão na área da saúde, eles recebem propinas da Big Pharma. Tá?
outras áreas de outros lugares, né? E esses profissionais que estão lá na ponta, trabalhando, por exemplo, vamos pegar, você era na sua área, o Ana Paula. Você está lá trabalhando, tranquila na sua área. Vem uma diretriz de uso de determinada coisa para tratar o dente de alguém. Bom, vem do seu conselho nacional ou regional. Então você começa a usar. Tá certo, você está confiando neles. Mas isso já vem lá de cima, com algum tipo de interesse, né? E assim é que se vai, né? A Sociedade Brasileira de Cardiologia tem várias coisas que ela dita para os cardiologistas fazerem na sua prática normal. É assim que age uma sociedade secreta, né? Olha, os membros da maçonaria na França, na época da Revolução, na primeira fase da Revolução, devia fazer isso, isso, isso e isso. Eles faziam. Então, a cadeia de comando e o jeito de agir é o mesmo que uma sociedade secreta. Você pode falar, não, mas pô, pelo amor de Deus, você está comparando um maçom da Revolução Francesa com um profissional liberal agora, controlado por um conselho regional profissional. Que loucura é essa? Não, eu estou só dizendo que o método é o mesmo. Tá certo? E a cadeia de comando é a mesma. Né? Enfim, é só isso que eu estou falando. A forma de organização de uma sociedade secreta já se espalhou para todos os lugares. Certo? Para todos os lugares. Não tem como. Todos os lugares. Agora, no final das contas, as grandes, digamos assim, as sociedades secretas influentes no mundo, elas todas trabalham contra nosso Senhor Jesus Cristo. Todas, diretamente, conscientemente. Enfim, isso aí não tem dúvida, né? Todos esses fóruns, esses conselhos mundiais, todas essas... tudo isso aí é diretamente. E tem mais uma coisa, né? Eles acham que não, mas Nosso Senhor também sabe disso. Né? E está permitindo até onde Ele queira permitir. Né? Talvez isso seja novidade para eles, mas Nosso Senhor está sabendo. O senhor está sabendo. Mais alguma observação? Algum comentário, gente? Então, Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários, observações. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. São Bernardino de Sena, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.